Senhor, eu sou o pastor Ricardo, pastor de uma igreja pentecostal. Eu vou falar hoje sobre meu lado católico, quando eu fui católico. Eu venho de uma família católica, da 4ª geração católica. Eu fui batizado na igreja católica, meus irmãos têm nomes católicos. Família paterna do meu pai é uma família católica. Eu casei na igreja católica, batizei meu filho, eu fui a mosteiros, fui a conventos, eu tenho amigos párocos, padres, ministros, eu trabalhei na igreja católica, eu prestei serviço para a igreja católica, e isso foi uma grande parte da minha vida. Mas eu saí da igreja católica e eu fiquei à toa, eu desacreditei de Deus, porque para mim Deus estava relacionado ali às imagens, à doutrina católica, ao rito religioso. Então eu fiquei realmente ao léu, à toa, Eu não rezava, eu não buscava Deus, eu vivi uma vida mundana, carnal. Até o dia que realmente eu conheci Deus, por iniciativa de Deus, não minha. Então, por essa iniciativa sobrenatural, que eu procurei realmente ver do que se tratava, como aquilo se dava, De início eu pensei que era uma coincidência, mas foram coincidências sequenciais, E eu seria muito burro, muito tolo de pensar que isso era uma coincidência, Fatos que aconteciam em sequência, uma interatividade sequencial, em que eu falava, pedia e acontecia. Então eu tinha Deus como um serviçal. Eu queria e pedia, como se fosse um gênio da lâmpada. Mas Deus sabia, que eu não tinha nenhum conhecimento, que eu era uma pessoa carnal, e Ele tinha planos, tem planos para mim. Foi quando eu conheci Deus, literalmente. Claro que eu não vi Deus, mas eu sinto, eu tive uma conexão, eu tenho uma conexão, há um diálogo, uma interação complexa. E eu me tornei, é claro, através dessas ações espirituais sobrenaturais, a capacitação de autoridade de Deus para servir pessoas com milagres, com ações de cura, com ações de profecia, com ações de revelação. Tudo isso houve uma preparação, mas fica para outro vídeo, para eu contar para você. Mas o meu ministério é o ensino. Então o Senhor me levou a estudar com grandes pessoas, e o Senhor ali me deu alguns dons, que proporcionaram realmente esse conhecimento. O primeiro dom foi o discernimento espiritual da palavra de Deus, porque está escrito: a minha palavra ela se discerne espiritualmente e não por sabedoria humana. Então isso quer dizer que você pode ler, você pode compreender, mas você não pode discernir as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, a partir do ensino do próprio Espírito Santo, que preenche com verdade, tira toda dúvida. Para isso você deve ter fé na graça. Você não pode ter dúvida, você deve ter uma fé firme na graça. E aí você se torna digno realmente de receber esse dom, que é um dom de serviço. Todos os dons são dons de serviço, para servir pessoas, não para você se exaltar, apesar que tem pessoas que vendem e se exaltam. Mas, falando da Igreja Católica, a Igreja ela se iniciou ali quando Jesus começa a chamar ali os discípulos, os alunos, Pedro, João, Tiago, os filhos ali de Zebedeu. E ali começa a Igreja, eles são alunos, discípulos, não são apóstolos ainda. E ali se formou a igreja primitiva, que após a morte e a ressurreição de Jesus, ela continuou com os apóstolos já formados, já com Jesus dentro deles. E por isso, apóstolo significa enviado como a mim mesmo, Jesus Cristo. Então eles passaram a agir como Jesus, com a autoridade de Jesus. Por isso que as chaves foram dadas. Chaves são dons de autoridade. Então, se formou a igreja primitiva, que foi ali até o último apóstolo,
que é o apóstolo João, né, que ficou ali na ilha de Patmos, teve as revelações e foi usado por Jesus Cristo para falar a 7 igrejas. Ali era a igreja primitiva, 7 igrejas ali da Ásia Menor, hoje Turquia. E ali já havia também a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja cristã, presidida por Tiago, irmão do Senhor. Então a igreja primitiva, ela perdurou até o século IV. Por que até o século IV? Porque Constantino, o imperador romano, né, que depois um outro vídeo também falaremos com detalhes sobre ele, estou falando aqui dados históricos, não da minha cabeça, dados ali de Eusébio de Cesareia, dados históricos da história da igreja, onde você vai ver que Constantino era um imperador, e Constantino teve um sonho, e esse sonho, Jesus Cristo ali deu direção a Constantino, e Constantino venceu ali a batalha, através ali dos símbolos XP, né? Jesus Cristo, que ele colocou ali nos escudos, e ele se converteu parcialmente a Jesus Cristo. Por que parcialmente? Porque Constantino ele tinha os costumes do romanismo, a doutrina romana, e tinha também uma relação íntima com o arianismo, né, do bispo Ário. Então, Constantino ele deu liberdade de culto aos cristãos em decorrência disso. Só que ele mesmo era o líder, porque todo imperador romano era um pontífice. Todo imperador romano era o pontífice máximo, ponte entre Deus e o homem. E ele era o representante de Deus natural pela religião romana. Então, quando ele se converteu ao cristianismo, isso não mudou. Então, ele deu liberdade de culto, sendo ele o líder. Construiu igrejas, confeccionou bíblias, deu dinheiro ali ao povo, deu ali mais liberdade aos cristãos que eram perseguidos. E tudo isso foi oficializado, né, posteriormente por outro imperador romano. Então, a igreja agora era a igreja-estado, a igreja em Roma. A carta aos romanos não é a carta à igreja católica. A carta aos romanos é a carta à comunidade cristã dos territórios ocupados, ali com os judeus, com cidadãos romanos, né, como Paulo. Então não confunda, né, com Igreja de Roma. A Igreja de Roma ela se tornou notória porque Constantino deu liberdade de culto e Constantino passou então a erigir igrejas-palácio para comportar realmente a religião do Império Romano. Nada tem a ver, né, com a igreja primitiva, que era em cavernas, casas e ao relento, como o próprio Jesus Cristo fez ali, cultos. Não tinha nada a ver com missa, com vela, com o culto a Maria, com a fabricação de santos, canonização de santos, porque santo para Deus é quem Deus purifica, não é quem um homem diz que é santo. Então, a Igreja Católica ganhou ali poder, os bispos eram submetidos a Constantino, não havia papado, o papado só ocorreu no século V, com os bispos ali ganhando ali mais poder, e foi dessa maneira. Amém? Deus abençoe.